Então, pessoal, a aula passada a gente deu uma introdução em fundações, né? Que eu comentei com vocês o que seria fundações, que é a estrutura que fica embaixo da terra, que ela serve para suportar a casa, a edificação, o prédio, qualquer um que seja. E aí a gente falou do solo. O solo tem também a sondagem, que eu falei na aula passada, que é o estudo do solo, para saber qual fundação que a gente vai escolher, de acordo com a análise do solo. E aí a aula de hoje a gente vai começar a ver quais que são as fundações, quais os tipos, quando que a gente vai escolher essa, quando o solo for assim, a gente escolhe essa, quando o solo for desse outro jeito, a gente escolhe a outra. Então, eu vou começar a introduzir em vocês como que a gente escolhe já a partir da base. Só que antes da gente falar de fundação em si, a gente tem que entender como que funcionam as forças, para vocês entenderem por que a gente faz essa escolha. Então, tipo, a aula de hoje, eu até quero, pode me interromper a hora que precisar, porque agora a gente vai entrar num conceito de engenharia muito forte, que é um conceito assim que vocês vão ver que a gente vai usar num prédio, do início ao fim do prédio, a gente vai usar o conceito de força. E aí eu vou explicar para vocês o que é força e como que ela atua na edificação. Então, a qualquer momento aí que você quiser abrir o microfone e me interromper, não tem problema, tá? Então, aí a aula de hoje e de amanhã a gente vai falar de fundações diretas e radier. Então, a gente já vai entender como fazer um radier. Só que antes, como eu disse, antes de explicar isso, eu tenho que explicar para vocês como que funciona uma força, porque a escolha de uma fundação, ela vem da força que a edificação vai fazer, aí a gente escolhe a fundação. E aí, eu preparei uma coisa bem legal para vocês aqui. Vai ser legal. Ó. Força, eu acho que vocês já devem ter visto no ensino médio, mas só reforçando. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Ou seja, se a gente estiver parado, sem acontecer nada, a gente fica parado. A partir do momento que eu entro em movimento, aconteceu uma força atuando sobre mim. Essa força pode vir de mim mesmo, eu mesmo vou fazer uma força muscular, ou pode ser alguém que vem e me empurra, aí é uma força externa. Eu tô no chão por causa da força gravitacional, a gravidade ela é uma força que puxa a gente para o centro da Terra. Então, o corpo parado em repouso ou em movimento, a partir do momento que ele altera o estado dele, é por uma força, sempre é por uma força. E aí eu coloquei alguns tipos de força para vocês entenderem. Por exemplo, força de atrito, essa primeira aqui. A força de atrito é o seguinte, é a parte que a gente entende o que a força pode alterar o movimento de um corpo. Por quê? Imagina que a gente tem uma superfície lisa, plana assim, perfeita. E esse cara do esqui, ele tá patinando nessa superfície lisa. A partir do momento que ele não para nunca mais. Se a superfície for perfeitamente lisa, tipo 100%, ele nunca mais vai parar. Por que ele para? Porque existe a força de atrito, que é a força do atrito entre o esqui e o solo. E essa força de atrito entre o solo e o esqui, ela age ao contrário da força que está fazendo ele ir, a força de atrito age ao contrário, e é por isso que a gente sempre para. Então, existe a força de atrito no contato de duas superfícies. Nunca não existe uma força de atrito entre duas superfícies. Eu estou ouvindo um áudio aí, vocês estão escutando ou é alguém que está com o microfone ligado? Eu estou ouvindo. Está ouvindo, beleza. Eu também estou ouvindo. E aí é outro exemplo de força, força gravitacional. Como eu disse para vocês, a gravidade é uma força que puxa a gente para o centro da Terra. Tudo está no chão por causa dessa força gravitacional, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. Força aplicada, que tem um objeto parado, a gente vem e aplica uma força. Força de arraste, que é a força que o vento, no caso desse cara, que ele está num paraquedas, a força que está suportando ele para cima, que não deixa ele cair,
de uma vez, que seria tipo uma força do vento. Força elástica, que é a força de uma mola. Quando a gente pega uma mola e contrai ela, quando você solta, ela faz assim. Isso é a força elástica, que a gente chama. Força magnética, que é pelo magnetismo. Tração ou tensão, isso a gente vai usar muito, a gente usa muito na engenharia, que é o movimento de puxar, por exemplo, uma corda, a gente pega e puxa uma corda, a gente está fazendo uma força nela. E tem a compressão também, que é quando a gente pega, que essa é a que a gente mais usa. Por exemplo, tem um solo, se a gente coloca um peso, ele está fazendo uma compressão, ele está comprimindo. Depois a gente vai entender um pouquinho de cada uma quando a gente for aplicando. Estou só conceituando. E a força de empuxo, que é essa, como se fosse essa força do vento também. Eu não vou entrar nela, que ela é mais difícil um pouquinho da gente entender, mas é como se fosse essa força que o vento faz de levantar, por exemplo, esse balão para cima, certo? Então, o conceito de força é alterar o estado de um corpo, seja ele em movimento ou em repouso. Se você está correndo e alguma coisa bate no você, a força vai alterar. Então, é o agente que altera um estado de um corpo, certo? E aí, para entender também, vocês já devem ter ouvido falar várias vezes aí nas leis de Newton. O que é as leis de Newton? É porque o conceito de força ele é muito vago. E aí o Newton ele fez três leis para ajudar a gente a entender o conceito de força. Aí, antes de entrar nas leis, eu só vou explicar para vocês o que é direção e sentido, porque isso também a gente vai usar muito. Por exemplo, as duas primeiras setas aqui, ó, a A e a B aqui, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. O que é direção? Vamos supor, aqui é Belo Horizonte, aqui é Uberlândia, onde eu tô. Tô dando aula de Uberlândia hoje. Se você for de BH para Uberlândia e de Uberlândia para BH, você não trocou de direção. Você trocou de sentido. Então, por exemplo, essas duas setas, elas estão na mesma direção, porque elas estão indo na mesma direção, e no mesmo sentido, porque elas estão indo para cima. No caso da C e da D, elas estão na mesma direção, só que elas estão em sentido contrário. Uma está vindo para cá e a outra está vindo para cá. Então, a direção... eu ia dar um exemplo, eu esqueci aqui. Mas vocês entenderam, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O sentido, a direção é quando a linha de BH a Uberlândia é a mesma direção. Você indo de BH para Uberlândia, Uberlândia para BH é a mesma direção. Então, tem a direção horizontal, a direção vertical, uma direção diagonal como essa, é a mesma direção. Só que se eu estou vindo de BH para Uberlândia, eu fui num sentido. E se eu estou indo de Uberlândia para BH, eu estou indo em outro sentido, na mesma direção. Certo? E se eu tô indo, vamos supor, se eu tô indo para cima aqui e essa pessoa tá indo para o lado aqui, a gente está em direção e sentidos diferentes. Porque uma pessoa tá nessa direção e uma pessoa tá nessa direção. Então, são direções e sentidos diferentes. Certo? Certo. Aí, a primeira lei de Newton, lei da inércia. Aí a lei fala isso, depois eu vou explicar. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. Então, o que ele está falando? Se eu ficar em repouso, eu vou ficar em repouso até eu morrer, a não ser que alguma coisa altere esse estado em mim. Então, um exemplo que ele deu aí, não sei se vocês já sentiram, não, já sentiram, com certeza, num ônibus ou num carro. Se você está andando, você está em movimento. Só que você sente que você está parado. A partir do momento que o carro freia, a tendência do seu corpo é continuar o movimento que ele estava. Porque é isso que essa lei fala. O corpo tende a permanecer no estado dele sem alteração. Só quando tem uma alteração que altera, mas ele tende a permanecer nesse estado.
Então, a gente está no ônibus parado, por que a gente faz assim, por exemplo? Porque o nosso corpo, ele tende a continuar o mesmo movimento que ele estava antes, que era indo para frente. Quando o ônibus freia, aí o corpo tende a continuar indo. Aí a gente faz isso. É por causa dessa lei das forças. E a mesma coisa em repouso. Se a gente está em repouso e ficar parado, a gente vai ficar parado o resto da vida se nada acontecer. Se a gente não fizer uma força muscular ou se alguém não encostar na gente, a gente vai ficar parado no mesmo lugar o resto da vida. Certo? Deu para entender? Deu. Deu? A segunda, lei da superposição de forças. A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, quando você aplica uma força, na mesma direção que você aplicar a força, vai acontecer aquele movimento. Então, se eu empurrar a minha mão para cá, o movimento vai ser para cá. Se eu empurrar essa para cá, e vai ser para cá. E isso em todas as coisas da nossa vida. Acho que essa é a mais tranquila de entender. Aonde você aplica a força, o objeto tende a seguir aquela direção que você aplicou a força. Certo? 100% das vezes. E a terceira é a lei da ação e reação. A toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O melhor exemplo que eu acho que eu posso dar é, por exemplo, quando você dá um soco, se você der um soco muito forte na parede, ele vai rasgar a sua mão. E se você der um soco leve, não vai rasgar a sua mão. Por quê? Porque a mesma força que você aplicar na parede é a mesma força que a parede vai aplicar em você. Então, se você der fraco, sua mão não machuca. Se você der forte, a sua mão machuca. Porque a parede deu a mesma força que você deu nela, ela deu em você. E aí, isso aí a gente vai usar muito. Essa lei é a que a gente mais vai usar. Porque na edificação, a gente calcula tanto a força que a edificação faz no solo, quanto a que o que vai fui atrapalhada aqui. Quando você faz uma força no solo, o que vai sustentar a carga é que a força que o solo vai fazer em você seja igual a que você está fazendo nele. E aí elas vão se equilibrar, certo? Aí eu dei um exemplo aqui, por exemplo, força. A gente está aplicando uma força na caixa assim. Essa força de atrito do solo, ela tem a mesma intensidade da força que a gente está aplicando aqui. Por isso que, por exemplo, se você empurrar uma caixa numa superfície muito rugosa, às vezes se você empurrar ela devagar, ela não quebra ou não rasga alguma coisa que você empurrar num atrito. Mas se você empurrar forte, a coisa rasga, porque ela deu a mesma força que você aplicou, ela aplicou de volta na força de atrito. Certo? Certo. E aí eu coloquei a primeira fórmula. Nossa, eu acho que é uma das fórmulas que a gente mais vai usar de todas, mas que é força, aí a gente põe força resultante, depois eu vou explicar por quê, mas força é igual a massa vezes aceleração. Essa é a fórmula da força. Então, a força é a massa do corpo que tá em movimento, ou que você vai aplicar a força, vezes a aceleração que ele vai ter ou que ele vai vir. Então, por exemplo, se eu tô correndo e bato numa parede, a força que vai ser essa força, o valor dessa força, vai ser a minha massa vezes a aceleração que eu tô. Tipo, qual a aceleração que eu tô. Certo? E aí eu coloquei aqui, ó, se jogarmos massa em quilo, então aqui na fórmula, vamos supor que esse exemplo deu correndo. Vamos supor, eu vou jogar a massa aqui. Eu vou jogar a massa em quilos. Então, por exemplo, eu peso 70 quilos. Eu vou pôr aqui 70 em quilos, vezes a aceleração. A aceleração, a gente tem que jogar ela em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Quando você multiplica quilogramas por metros por segundo ao quadrado, o resultado sai em newtons.
Dá licença. O resultado sai em newtons. Então, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado sai em newtons. Por isso que eu falei para vocês que força é newtons. E na edificação é tão grande que a gente usa kilonewtons, que é newtons vezes 1000. É 1000 vezes o valor dos newtons, porque é muito grande. Então, se eu der essa fórmula e der em quilos e metros por segundo, vocês jogam, vai sair em newtons, certo? Tranquilo até aí? Sim. Aí eu dei o exemplo aqui, ó, exemplo. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade, ela é medida na aceleração que o corpo cai em gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente pegaria, por exemplo, a minha massa, 70 quilos, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, eu cairia com uma força de 700 newtons. Entendeu? 70 quilos meu, vezes 10 da aceleração da gravidade. 700 newtons é a força que eu vou cair. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. Não? E aí, eu coloquei aqui, forças atuantes na edificação, para a gente já entrar na edificação, porque aí a gente vendo na edificação, aí a gente vai trabalhando o conceito em cada uma das formas. A gente tem dois tipos de cargas na edificação. Tem as cargas permanentes, que é o peso próprio da estrutura, ou seja, o peso da estrutura da casa mesmo. E as cargas acidentais. O que é cargas acidentais? É as cargas que a gente não tem como saber 100% o que vai ser aquela carga. Por exemplo, o peso das pessoas. Vamos supor, eu projeto um apartamento contando que vai morar 5 pessoas lá. Aí um dia o cara dá uma festa e enfia 50 pessoas dentro do apartamento. Ou seja, tem 45 pesos de pessoas a mais naquele apartamento. Então, isso é uma carga acidental, é uma carga que vai acontecer de vez em quando, mas é uma carga que um dia pode vir a acontecer. O peso das mobílias é a mesma coisa, ninguém sabe o que a pessoa vai pôr numa casa. Se a pessoa for, sei lá, quiser comprar uma coisa muito pesada e pôr dentro da casa, não tem como a gente saber. E o peso de veículos eu pus aí por causa de estrada, de rodovia, que a gente também constrói. Numa rodovia, por exemplo, não tem como saber quantos carros vai passar ali. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, dar um engarrafamento em cima de uma ponte? A ponte foi projetada para ficar passando o carro lá sempre. Aí dá um engarrafamento e para, tipo, 200 veículos em cima de uma ponte. Então, a ponte tem que ser projetada também já pensando nessas cargas acidentais, coisas que vão acontecer ao longo do tempo, certo? E aí eu coloquei uma curiosidade aí, porque a gente falou, ó, peso próprio da estrutura, peso das pessoas, peso do mobiliário, peso dos veículos. Peso é uma força. Quando a gente fala que a gente tem 60 quilos, eu peso 60 quilos. Você está falando errado. Na verdade, você tem uma massa de 60 quilos. Vocês sabiam disso? Não. Quem pesa, por exemplo, eu peso 70 quilos, se eu for falar o meu peso, na verdade, eu peso 700 newtons. Peso é força. Isso aí é um conceito que a galera fala errado desde sempre e nunca vai mudar, eu acho. Mas o certo seria a gente falar que a gente tem uma massa de 60, de 70, de 80 quilos. Por quê? Peso é massa. Qual que é a fórmula do peso? Como que descobre o peso? É a massa vezes a gravidade. Então, o meu peso é a minha massa, que foi aquilo que eu falei antes, 70 vezes a aceleração da gravidade, 10. Então, o meu peso é 700 newtons. Aí eu coloquei aqui, ó, uma pessoa tem a massa de 60 quilos. De acordo com essa medida, podemos dizer que ela possui peso igual a aproximadamente 588 newtons. Aqui está 588 porque, na verdade, a aceleração da gravidade ela é picada, ela é 9,8 alguns números. Só que, usualmente, todo mundo arredonda para 10. Então, todo mundo usa 10. Mas o certo é 9,8, não sei o que, não sei o que. E um monte de número. Mas usamos 10. Mas aí, se for usar o valor mesmo da gravidade, que é 9,8 alguma coisa,
a pessoa pesaria 588 newtons. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que saber também, porque a gente vai usar muito peso. Vocês viram aí, peso praticamente tudo, que é o que o nosso chão, desculpa, nosso chão e a nossa fundação vai suportar. Então, é uma que a gente vai usar muito, vai ser o peso das estruturas. E aí eu coloquei aqui, ó, demonstração de um esquema estrutural através do AutoCAD com os alunos. Eu vou mostrar para vocês, eu montei um esquema no AutoCAD para explicar para vocês. Dá para ver, certo? Vamos pensar aqui, ó, que isso aqui de colorido, que eu coloquei aqui, isso aqui é o solo, certo? E aqui são várias camadas, ó. Aqui é um solo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Peraí que alguém pediu para entrar aqui. E aqui é outro solo. E aqui é a nossa casinha em cima. Aí, eu desenhei aqui só para vocês entenderem, ó. Vamos supor, isso aqui é uma estrutura, tipo uma fundação, certo? Aqui é um pilar, o pilar da casa. Aqui é a viga, esse aqui é a viga. E aqui de verde é a laje. Aí eu vou virar aqui para vocês verem de frente. Aí eu falo de novo. Ó. Então aqui é o nosso solo, certo? Aqui é como se fosse a fundação, que é o que vai suportar a nossa casinha. Aqui do lado é os pilares. Aqui no meio é a parede, aqui de marrom. Aqui é a viga. E aqui é a laje, certo? Certo? Certo. Aí eu vou mostrar para vocês como que ocorre a distribuição das forças numa edificação. Por que uma edificação tem uma laje, depois tem viga, depois tem pilar, depois tem uma fundação? Por quê? Que isso é os elementos estruturais que a gente fala. É fundação, pilar, viga e laje. Por que tem todas essas estruturas? Aí eu bolei um esquema aqui para mostrar para vocês por quê. Então, ó, isso aqui é uma laje, né? Eu peguei a laje daqui, ó. Deixa eu arrastar ela aqui. O computador tá lentão, cara. Ó, eu peguei a laje aqui, tá vendo? E só tirei ela para vocês entenderem. Em cima da laje, o que a gente tem? A gente tem um telhado, um monte de telha. Então, o que a gente tem ali? Um monte de força do telhado, das madeiras do telhado, dos caibros que a gente fala. Então, tem o telhado inteiro atuando em cima da laje. E aí, eu coloquei essas setinhas para vocês entenderem como se fosse aonde que a força está sendo aplicada. Então, no caso da laje, ela está sendo aplicada na laje inteira, entendeu? A laje inteira está recebendo força do telhado. E aí, a gente precisa distribuir essa força e as demais forças de edificação lá para o solo. Para distribuir de uma forma legal, que no final vocês vão entender por quê, a gente faz essa estrutura de viga, pilar, fundação. Então, por exemplo, depois da laje, para onde que ela passa? Ó, aqui nesse esqueminha aqui. Depois da laje, a laje vai jogar a força nas vigas. Então, as vigas vão suportar a laje. E aí, como que são as vigas? No caso desse cômodo pequeno. As vigas são assim, né? Então, a laje vai jogar em cima da viga. E na viga, ela vai receber só aqui. Então, essas cargas aqui da laje, elas vão ser distribuídas ao longo dessas 4 vigas. E aí vão se transformar só nessas forcinhas aqui. E aí tem o cálculo que a gente faz, a gente transforma todas essas setinhas numa força aplicada apenas aqui, apenas na viga.
E aí, da viga, ela vai passar para onde? Aí, da viga, ela vai passar para os pilares. Aí, eu construí aqui. Isso aqui seria os pilares. Então, aqui... Ah, caramba. Nossa aula vai acabar. Então, aqui... Mas eu tô terminando aqui. Da viga, ela vai passar para o pilar. Então, aqui, o que ela vai fazer? No topo aqui, estão vendo? Ó? No topo, todas essas forcinhas aqui, ela vai virar uma força só, atuando no pilar. E aí, o pilar, ele vai jogar para a nossa fundação. Tá vendo? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter 4 forças só, concentradas. Nesse caso, né? Porque se for um prédio, tem vários pilares, mas estou falando nesse caso. A gente vai ter o que era 1000 força, a gente transformou em 4 para calcular uma fundação, certo? Aí eu até pus um esquema aqui, por exemplo, isso aqui é um esquema que seria como se fosse um radier em grelha, que a gente vai aprender na próxima aula. Eu colocaria isso aqui embaixo. Por quê, por exemplo? Ah, porque o solo ali, se ele receber uma carga muito concentrada, ele vai ceder, ele não vai dar conta. Ele precisa receber essa carga de uma forma mais distribuída. Aí a gente faz um radier, porque aí ele vai distribuir a força novamente para o solo, de forma a forçar ele por igual e não forçar num ponto específico. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas se a gente, por exemplo, uma faca, ela afiada, ela corta mais por quê? Porque ela tem uma superfície de contato muito fina. Então, quanto mais fina a força, vamos dizer assim, quanto mais fino o objeto da força, a mesma força que eu aplicar para uma faca cortar uma carne, por exemplo, eu posso aplicar a mesma força numa colher que ela não vai cortar a carne. Por quê? Porque quanto mais fina a superfície, mais ela vai danificar a estrutura que eu estou querendo. Então, no caso do solo, por exemplo, eu vejo que se eu aplicar só um pilar no chão, ele vai ceder, ele não vai aguentar. Agora, se eu aplicar essa força de uma forma distribuída, ele vai aguentar. Então, aí que a gente começa a perceber qual fundação. Aí vocês vão ver que tem fundação, por exemplo, que ela é feita só na base do pilar, ela só amplia um pouco a base do pilar. Ou seja, se concentrar a força ali, não tem problema, o solo vai aguentar. E aí, vamos supor, não, o solo é muito mole, eu preciso distribuir, eu vou fazer uma fundação mais distribuída. Então, aí é aí que a gente consegue, por isso que a gente precisa dessas camadas do solo. E aí, entrando lá na aula, que eu começo da aula, o meu intuito era explicar para vocês o que é fundação direta, a gente fala fundação direta ou rasa, é uma fundação que eu consigo fazer na primeira ou no máximo na segunda camada do solo. Ela é uma fundação pequena, eu não preciso entrar, tanto que as outras chamam indiretas ou profundas, porque ela vai precisar ir lá no fundo, ela vai ter que vir nessa última camada para conseguir suportar essa minha casinha. Agora, se esse primeiro solo já aguenta a minha casinha, aí eu posso fazer uma fundação direta, uma fundação rasa, que a gente fala. Quer ver? Voltando aqui no slide. Aqui, ó. Fundações diretas ou rasas. São aquelas em que as cargas são transmitidas para o terreno através do prolongamento do pilar abaixo do nível do solo com alargamento de sua base, tipos radier e sapata. Aí, por exemplo, o radier, tá vendo? Ele é uma malha de concreto mesmo, que a gente faz para suportar, igual eu fiz naquela outra. Aí, quando eu disse radier em grelha, é quando às vezes a gente faz, em vez de fazer um todo assim, a gente faz só onde tem pilares para economizar material. Depois eu vou explicar para vocês. E sapata. Aí, ó, sapata foi o que eu falei para vocês, é apenas um prolongamento do pilar. O pilar só faz um prolongamento dele, alarga um pouco a base dele, para poder firmar isso no solo. Nesses casos, como vocês podem ver que é raso,
Então, é porque a primeira camada do solo, aqui, ó, essa vermelho, ela já tinha lá na sondagem que eu falei, ela já tinha a força suficiente para aguentar essa casinha. Então, eu não precisei de uma fundação profunda. Certo? Certo. Certo. Beleza. Então, aí, as nossas fundações diretas vai ser essa, Radier e Sapata. E aí, na próxima aula, eu vou explicar para vocês Radier. E nas outras duas da semana que vem, eu vou explicar para vocês o que é Sapata. Eu dei essa só para vocês entenderem o conceito de força e mostrar ali para vocês como que a gente distribui as forças numa edificação. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Ó, mas vocês estão bom demais. Letícia, só na questão da fórmula, você vai passar alguma atividade? É só depois, né? A Da forma que a você gente passou. ainda não vai calcular agora no começo. Mas aí, por exemplo, quando a gente for calcular um radier, for calcular uma sapata, aí a gente volta na fórmula. Eu só mostrei, na verdade, não é a fórmula desse jeito que a gente usa. Eu só mostrei ela para vocês entenderem que é massa vezes aceleração, que é o conceito, eu só mostrei o conceito. Mas em cada caso, essa fórmula, às vezes, ela dá uma mudada, ela dá uma transformada, mas a gente fiquem calmos que em cada caso específico a gente vai trabalhar a fórmula do jeito que ela tem que ser para aquele caso específico. Aqui foi só para vocês entenderem massa vezes aceleração, que é isso que é uma força. Entendi. Certo? Certo. E aí eu só quis hoje conceituar a força, mostrar para vocês o caminho da força na edificação, como que é esse caminho da força, e o que é a fundação direta, que aí no caminho da força a gente viu. Se a primeira camada do solo já aguentar, a primeira ou a segunda, a gente vai usar uma fundação direta ou rasa, que é só fazer um radier ou uma sapata. Aí na aula que vem eu vou explicar radier para vocês, como que a gente calcula, como que a gente faz. Às vezes o cálculo não, porque como eu disse para vocês, prefiro que a gente calcule isso depois presencial. Às vezes eu vou deixar o cálculo para depois, junto com aqueles outros que já ficaram. E a sapata também. Às vezes eu vou mostrar para vocês até como que constrói, do que é feito, por que faz. Mas às vezes o cálculo eu vou deixar lá para o final para a gente poder ter umas 10 aulas só de cálculo para vocês aprenderem mais presencial, certo? Certo. Então é isso. Mais alguma dúvida? Não. Não, mas vocês estão muito bons, hein? Essa turma é muito fera. Não, a professora está explicando bem, ué. Ah, pronto. Ah, fiquei vermelha. Beleza, então, galera. É isso. Se alguém quiser algum apoio aí, tô no WhatsApp, vocês sabem aí. Tô tentando trazer os meninos novos, falando com eles. Eles têm um pouco mais de dificuldade, porque eles não estavam com a gente, né? Tem alguns aí, Sara, Wilson, a Emily. Mas tem alguns que estão com muita dificuldade, estou ajudando eles no WhatsApp, mas se Deus quiser, depois vai ser tranquilo. Se vocês estiverem gostando também, achar que, assim, na situação que a gente tá legal, assim, tá de uma forma boa, tenta ajudar, nós professores também, tenta ajudar a gente a trazer essa galera para a turma. Quanto mais gente, melhor para a gente trabalhar, às vezes para a gente conseguir depois fazer visita técnica, uma turma maior, é mais fácil do professor trabalhar. Então, se vocês puderem ajudar a gente aí também, certo? Tá certo. Eu sei que a situação é ruim, mas é a situação que a gente tá, mas a gente vai passar por isso, se Deus quiser. Certo? Então, boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp. Boa noite, professor. Tchau. Tá bom. Tchau.